Eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria e os novos projetos de vida. E para isso eu conto com a presença da Flaviane da Silva, doutora em saúde da criança e da mulher. Seja muito bem-vinda, Flaviane. Obrigada. Bom, para a gente começar a conversar, eu queria que você contasse quais são assim, os principais desafios emocionais enfrentados pelos profissionais no momento da aposentadoria. A gente não fala muito disso, né? Não fala, e que é necessário falar, né? Porque algumas pessoas associam o trabalho à sua vida. Sim. Então, uma vez se aposentando, é como se essa vida não fizesse mais sentido, perde um pouco as estruturas, né? Os pilares que sustentavam ali aquele indivíduo. Então, o trabalho não é qualquer coisa. Para muitas pessoas, o trabalho é a estrutura da vida. Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que nem tiram férias, porque não conseguem se ver fora do ambiente de trabalho, como se o trabalho fosse a vida. E, na verdade, o saudável é que o trabalho seja uma dimensão da vida. O trabalho não pode ser a vida, mas para algumas pessoas é dessa maneira que se processa, e no momento da aposentadoria se instaura um luto. Um luto, né? A gente, em geral, usa a palavra luto quando tem uma morte, tem uma perda. E se aposentar seria um luto, né? Tem uma perda da rotina, da regularidade, dos encontros sistemáticos e recorrentes com os amigos, com os colegas de trabalho, com a pressão do trabalho, com as regras, disciplinas. Então, o trabalho que um psicólogo pode desenvolver com uma pessoa que está se aposentando é elaborar esse luto. É poder falar sobre essa perda de convivência, de contato, perda de exigências, né, de trabalho, de cobrança. Eu acho que esse é o ponto, né? Essas pessoas talvez fiquem muito fragilizadas e o psicólogo, um orientador profissional, pode ajudar a elaborar o luto dessa perda. Perda do encontro diário, cotidiano, com os amigos e com a rotina do trabalho. Flaviane, e como a orientação profissional pode ajudar os aposentados a ressignificar o tempo livre e encontrar também novos propósitos? Bem, como a gente pode ajudar enquanto orientador profissional é deixando falar, né? Deixando essas pessoas poderem falar sobre as angústias que mobilizou o afastamento do trabalho, ajudar essa pessoa a se autoconhecer, quem ela é para além do trabalho. Às vezes a pessoa não consegue se ver para além do trabalho, porque o trabalho captura tanto que quando a gente pergunta quem ela não sabe exatamente. Sou o trabalho. E às vezes a pessoa se identifica assim, né? Quando você pergunta, às vezes, já estou pensando, quando alguém me pergunta, quem você é? Eu sou Flaviane, psicóloga. Isso vem em primeiro lugar, né? E quando você não realiza mais o seu ofício, talvez desorganize. Então, o trabalho de um psicólogo é ajudar a organizar a vida dessa pessoa para além do trabalho. Quais são os desejos, que hobbies ela gostaria de desenvolver após afastamento do trabalho, que outros interesses ela tem na vida para além dos interesses de trabalho, que outras práticas, alargar possibilidades de vida. Então é nesse caminho que o psicólogo pode ser muito útil num profissional que está ali em vias de se aposentar, né? Ter um espaço para que ele possa repensar quem ele é, o que ele gosta e alargar possibilidades de vida. E quais tipos de novos projetos de vida são mais comuns ou até mesmo recomendados para quem se aposenta? Tem isso, Flaviane? É difícil talvez uma regra, né? Uma regra padrão, regra ouro, que caiba para todos e cada um. Geralmente eles buscam umas opções Mas o que eu percebo é que uma pessoa quando se aposenta, ela vai lançando práticas empreendedoras muito capturadas pelo ofício que ela fazia. Então, se ela desenvolvia determinadas práticas de projetos numa empresa, ela passa a fomentar projetos com microempresas, passa a ser consultor, passa a ser assessor, né? Então, faz assessoria, consultoria. Ela já tem uma expertise, uma maturidade numa determinada área e ela fomenta pequenas empresas, pequenos profissionais. Então, é muito comum essa prática de assessoria e de consultoria, porque essa pessoa fala de um lugar da experiência, da vivência. O trabalho voluntário também eu vejo que aumenta, também entra como uma possibilidade de fazer algo a alguém ou desenvolver uma habilidade, uma competência que sempre teve um desejo, né? E aí, nesse momento, com mais tempo, ela desenvolve.
E tenho visto também uma entrada maciça de idosos na universidade. Então, eu percebo que a terceira idade tem buscado formação. Então, se aposentou, talvez já tivesse um desejo de cursar uma graduação X, Y, agora é a hora de fazer. Então, eu percebo, inclusive, nos bancos da universidade, muitos idosos se aposentaram e foram desenvolver uma nova profissão, um novo ofício. Isso é bem interessante. E de que forma o empreendedorismo tem se apresentado como uma alternativa para aposentados que desejam continuar ativos? Eu acho que tem a ver com o que eu estava dizendo, né? O empreendedorismo nesse sentido, ele tem uma expertise, ele tem talvez uma maturidade ali de conhecimento, de prática, e ele leva isso para a esfera do empreendedorismo, né? Ou para potencializar pequenas empresas, eles abrem empresas para potencializar empresas, ou eles abrem suas próprias empresas para fazer algo parecido com o que eles faziam no seu mercado de trabalho, né? No seu ofício profissional. Então, é comum eles potencializarem o que eles já têm. Então, fazer disso um trabalho, agora, né, no âmbito mais solitário, mas potencializando o que ele já acumulou de experiência do mercado de trabalho. Então, tem sido comum isso. Mas seria interessante também, e por isso é tão importante a orientação profissional nesse momento, porque tem muitos profissionais que às vezes trabalham naquilo durante muito tempo, já se acostumaram, às vezes, sinceramente, nem gostam tanto daquilo, ficam ali, trabalham tanto tempo, se aposentam. A gente sabe que o custo de vida, às vezes, de um idoso com saúde é muito elevado. Então, ele precisa, às vezes, complementar a renda e ver como uma única saída continuar fazendo o que ele já faz. Óbvio, tem muitos que gostam muito daquilo, sabem fazer aquilo, querem continuar fazendo, mas tem muitos também que, poxa, acho que esse é o momento de eu tentar algo novo. Já fiz aquilo, me aposentei naquilo, mas será que não é hora de eu fazer uma coisa completamente diferente? E a orientação profissional nesse momento, às vezes, pode é interessante. ser um caminho interessante, né? Assim como tem também idosos, né? Pessoas que se aposentam em trabalhos que talvez não tenham renda, né? A aposentadoria seja muito pouca, um valor muito pequeno comparado às exigências agora de uma pessoa que talvez precise de cuidados, remédios e trabalho com a saúde. E aí talvez o empreendedorismo em outras áreas entre, né, para complementar uma renda também. Então, eu acho que a orientação profissional pode contribuir para alargar outras competências e habilidades, né? O que essa pessoa consegue desenvolver agora, porque a gente também se modifica muito, né? Um idoso, talvez ele tenha agora outros desejos. Com certeza, você fala muito disso. Interesses, as pessoas mudam. Né? Então, quando ele era um jovem, quando ele escolheu a profissão, quando ele era um adulto jovem, ele tinha lá seus desejos, interesses, mas agora idoso, talvez ele tenha outros, ele queira, por exemplo, viajar, ele não queira trabalhar, ele não queira ficar à frente de uma empresa, empreender, ele queira ter outras práticas. Então, ajudar também, acho que a orientação profissional também possa, nesse momento, ajudar a entender o que faz sentido para ele nesse momento de vida. Financeiramente, socialmente, cognitivamente, vai tendo perdas também de memória, vai tendo uma limitação cognitiva. Então, o que faz sentido agora? O que é possível colocar em ação agora? E a gente fala muito pouco disso, de uma orientação profissional no idoso. É verdade. Por que não? Né? E agora que a população está envelhecendo, né, a pirâmide demográfica do IBGE está invertida. A gente está tendo um número cada vez mais amplificado e ampliado de idosos. Por que não uma orientação profissional com aquele que se aposentou para repensar, né, suas práticas? Acho incrível, incrível. Flaviana, eu cheguei à conclusão com as nossas conversas, até com os nossos papos também aqui em off, é que a orientação profissional ela é importante. E, assim, é muito importante, é essencial em todos os momentos da vida. Tem razão. Quando é criança, quando é adolescente ali terminando o colégio, o ensino médio. Depois, quando ele está fazendo faculdade também é importante. Começa o primeiro, é importante. Agora também quando se aposenta, enfim, é muito importante. É verdade. Eu acho que é uma atuação que não se esgota. Não se esgota, isso é verdade. Porque a cada momento da vida a gente tem desafios diferentes. E desejos diferentes, e convocações diferentes. Então, é exatamente isso. Eu acho um campo fascinante. E para finalizar,
Qual é o papel dos programas de preparação para a aposentadoria oferecidos pelas empresas nesse processo de transição? Tem esses programas nas empresas? Eu não sabia. É isso, bem recente também. Essa é uma entrada bem recente, assim como a gente falou dos desligamentos, né? Programa de desligamento, programa para aqueles que vão se aposentar. Isso é bem novo, é bem recente e o quanto é necessário, porque é uma ruptura, é um fechamento de ciclo. É um luto. E uma abertura para outros ciclos. Então, elaborar esse momento de perda da convivência, mas também de muitos ganhos, outros, que nem sempre vem à tona os ganhos nesse momento. Para algumas pessoas, a aposentadoria é uma alegria, é uma libertação. Para outras, é depressão, é tristeza. Então, cada um vai encarar a sua maneira, porque somos múltiplos e plurais. Cada um vai encarar as cenas, né, os cenários da vida à sua maneira. Mas uma empresa, quando ela se preocupa em ofertar e escuta para esse profissional, me parece uma validação de toda uma trajetória, uma experiência de vida. Me parece fascinante quando as empresas se permitem oferecer esse tipo de prática para os trabalhadores que vão se aposentar, porque é um modo de ajudar na elaboração do luto. Sim. Do luto desse momento da vida, que é um momento difícil, né? Porque a terceira idade, o idoso, mobiliza uma série de fantasias também. Proximidade com a morte, o ninho vazio, em geral os filhos já têm o seu vínculo familiar próprio. Então, tem uma série de elementos que vão entrando em cena que talvez um trabalho, né, de orientação profissional, a empresa ofertar isso para o profissional, seria fantástico, impressionante. Flaviane, muito obrigada pela sua presença e por todo o conhecimento também. Muito obrigada, foi ótimo. Até mais. Até mais. Gente, é isso. Chegamos ao final, mas bons estudos e até a próxima oportunidade.